agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade que nos traz juntos nessa casa. Uma casa de luz, de acolhida e amor. Cada um possa sentir mais tranquilo e elevar o pensamento, escutar a prece de nossa irmã e que sair desta casa mais fortalecido quando chegar, que a espiritualidade de luz que nos acolhe, que nos assiste, esteja sempre presente junto de nós nessa casa. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos acolhidos no amor de Cristo, que nós possamos sair daqui fortalecidos, melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. A explanação de hoje é do capítulo 9 do Evangelho de Cristo e é sobre a benevolência. E aí ela fala sobre a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Então ele é tirado sobre o que é ser benevolente. Por que é tão importante nós estudarmos, compreendermos as palavras do Evangelho do Cristo e também colocar em prática, que é uma tarefa bastante difícil. Por quê, meus irmãos? Porque a gente ainda é ser humano, é imperfeito, estamos aqui nesse planeta para nos corrigirmos, para nós aprendermos a lidar com nossos sentimentos ainda. Ainda não somos dotados de uma doçura, de uma afabilidade. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ser com o meu semelhante, com o meu próximo, com aqueles de casa, mas nem sempre a gente age assim, com benevolência para com todos. E a nossa família é onde inicia tudo, meus irmãos, é onde a gente tem que ter a benevolência, a afabilidade, a doçura. Bom, vou ler um pouquinho desse trecho do Evangelho. Então, instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades, quando há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. E aí nós pensamos, meus irmãos, às vezes a gente olha uma pessoa tão serena, mas não sabe o que passa na cabeça das pessoas e nem no coração. Às vezes a gente se engana com as pessoas, mas a gente deve, mudar isso, porque a gente tem que o quê? Nos conhecermos. Mas como que a gente muda certas situações, certos sentimentos? Praticando a lei de Cristo. Quanto mais nós buscarmos estudar o Evangelho, mais nós podemos subir, mudar, nos corrigirmos, porque chega um momento que a gente vai ter que mudar isso. A gente fica pensando algumas pessoas que tratam os seus, que são os seus familiares, com indiferença, e os de fora, que não são da família, tratam
com diferenciação, tratam melhor. E será que não teria que ser ao contrário, meus irmãos? Porque a nossa aprovação, a nossa expiação começa onde? Dentro da nossa família. É onde que a gente tem que ter o quê? Perdão, amor, paciência. Porque dentro desse capítulo, que é o capítulo 9, que são os brandos e os pacíficos, vai nos trazer também essa questão, né, da paciência, né, que às vezes, muitas vezes a gente não tem com aquele que está do nosso lado, né, com a nossa mãe, né, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, ou com a nossa avó, né? Então é dentro do nosso seio familiar que nós temos que começar, né, a praticar a lei de amor, de gratidão. Seguindo então ainda nas instruções dos Espíritos, meus irmãos, diz assim: a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Então, essa passagem aqui, meus irmãos, vou comentar, mas tem mais um pedacinho. Então, assim, ó, muitas vezes, como eu falei para os irmãos, é no nosso lar que começa tudo. É onde a gente deve ter o quê? Amor. Se nós viemos nessa família, alguma coisa eu vim para aprender, eu vim para passar. Eu tenho que ter amor pelo outro, benevolência. E o que é a benevolência? Eu tenho que ter paciência, empatia, altruísmo, né? Ouvir o outro, não julgar. Quando nós conseguimos, meus irmãos, colocar em prática esses pequenos gestos dentro do nosso lar, não agindo, né, com rigidez, começando pelos nossos irmãos, aqueles que estão do nosso lado, perdoando, ajudando, auxiliando, escutando o nosso irmão. Isso já está sendo grandioso. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse é o demais sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, essa passagem é de Lázaro, tá, meus irmãos? Então, meus irmãos, por que a gente vai fingir ser uma pessoa que não é? Eu vou enganar quem? Eu mesmo. Porque Deus sabe, a espiritualidade sabe quem somos. Então, eu tenho que mudar isso. Ser uma pessoa do bem, transmitir amor, ter paciência, que é uma das questões bem importantes que frisa nesse capítulo, a paciência, né? A benevolência ao nosso próximo. E aqui vai falar um pouquinho da paciência. A dor
é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Meus irmãos, esse trecho é de extrema observação. Às vezes a gente diz, mas por que não consigo me acertar com fulana ou com ciclana? Ai, ela fala alguma coisa, parece que tudo contrário do que eu penso, do que eu sigo. Ai, aquilo me deixa irritado. Quantas vezes, meus irmãos, a gente já não passou por essa situação? E às vezes a gente pensa assim, ó, ninguém pensa igual, né? E às vezes eu posso estar já noutra frequência. Como seria isso, meus irmãos? Eu faço o Evangelho de Cristo, eu venho a uma casa espírita, eu chego aqui, já me posiciono com meu pensamento positivo, em oração, para o que eu vim buscar. Porque milagres não existem, meus irmãos. E nós temos que pensar que também tem a questão do merecimento. Às vezes eu penso assim, eu vou ir na casa espírita, já vou voltar curado dos males da alma. Não é por esse lado, meus irmãos. Nós temos que se modificar o quanto antes e o mais rápido. E aí a gente fica, não tem paciência com aquele que não pensa que nem eu. Eu quero que, não, ele pense que nem eu, que tenha o mesmo pensamento. E não é assim, meus irmãos. E às vezes a paciência, que é uma forma de caridade, de eu escutar o outro, eu já estou praticando a caridade. Quando eu escuto meu irmão, não julgo. O fato de eu escutar, muitas vezes, meus irmãos, já alivia. Porque as pessoas, às vezes, estão carentes de ser escutados, das suas angústias. Claro que depois, como forma, né, de irmão, o que a gente pode dizer? Escutar, às vezes, as reclamações, mas também dar uma palavra de consolo, meus irmãos. Falando, tudo passa. Às vezes a gente quer tudo assim, né? Rapidamente, mas é no tempo de Deus. E aí a paciência, né? A vida nos testa, meus irmãos, para ter paciência, fazer uma oração, tranquilizar o nosso espírito, meus irmãos. O que a gente vem passando é necessário, meus irmãos, nos buscarmos a Jesus, não fugirmos de outra coisa que não seja as leis de Deus. E vamos precisar muito, meus irmãos, cada vez mais, de nos ligarmos a Jesus, de nos ligarmos a Deus, conversarmos com aquele que está sempre por nós. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações
e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós, todos nós, tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Harvard, 1862. Meus irmãos, eu vou falar um pouquinho mais, temos tempo ainda, sobre a benevolência para com os seus semelhantes, que é fruto do amor ao próximo e que produz a afabilidade e a doçura. Primeiramente, meus irmãos, nós temos que entender o que é ter uma atitude de benevolência para com o meu próximo. O que é ser benevolente? Porque às vezes eu fico pensando, não sei, mas eu posso entender, eu posso compreender que é uma coisa tão simples, meus irmãos. Quando a gente escuta, quando a gente presta atenção, quando a gente escuta a dor do outro, já é um ato de benevolência. Quando a gente, se coloca, o que é ser empático? O que é agir com empatia? Escutar. Eu hoje mesmo olhava o relógio e dizia, meu Deus, está curto o meu tempinho, e uma amiga queria conversar, não deixei de escutá-la. O marido com câncer, apareceu agora há pouco, a tia da frente com câncer, o marido da tia com câncer. Mas o que é isso, meus irmãos? E aí, a gente tem que escutar. E eu escutei, aí deixei ela falar tudo que ela tinha, e aí quando ela encerrou, e eu, tudo isso pelo telefone. Ela chegou de viagem, eu digo, amanhã eu vou lá visitar, para dar um consolo, um abraço. Meus irmãos, às vezes é só isso que a gente precisa, um abraço fraterno, que consola o outro, que anima. E aí, a gente escutar uma pessoa que está enfrentando uma doença que a gente sabe que o câncer não é uma doença fácil, Eu mesma, na família, já tive meu avô com câncer de próstata, Uma prima com câncer. Então, a gente fica pensando assim, esse é o momento, meus irmãos, de nós sermos benevolentes. Quando a gente escuta a dor do outro, nós podemos ser benevolentes no nosso serviço, no nosso trabalho. Eu falei no nosso lar, na nossa casa, Mas é o primeiro. Depois tem, as vizinhas, onde a gente mora, que às vezes as pessoas, estão carentes de falar o que estão sentindo, que não estão bem. No nosso trabalho, às vezes a gente convive com tantas pessoas e o mundo está assim. A gente não sabe o amanhã, se eu também não vou passar por algo semelhante. E eu tenho que estar como? Preparado. Nem sempre eu vou estar. Mas se eu estiver apoiado, instruído através do Evangelho de Cristo, eu posso até cair, meus irmãos, mas a gente vai ter o quê? Força, para levantar. Não temos como ficar numa redoma de vidro. É impossível isso acontecer, Todos nós aqui viemos para passar por alguma coisa. E como vocês bem escutaram, a dor, é um aprendizado. E temos que ser pacientes, e temos que sorrir,
E temos que cuidar do nosso pensamento positivo, meus irmãos. Se eu desanimar, às vezes tem pessoas ao meu redor que dependem da minha força. Então, eu não posso desanimar. Eu tenho que escolher olhar para frente, pensar positivo. Se hoje as coisas estão ruins, amanhã, um dia após o outro, amanhã vão estar melhores. Como dizia Chico Xavier, meus irmãos, tudo passa e temos que ter paciência. O tempo nos ensina, né? Que nós sejamos benevolentes com o nosso próximo, que nós possamos sorrir em vez de chorar, ser gratos. Gratidão, meus irmãos, a Deus, a Jesus, por estarmos aqui, por conseguirmos chegar até aqui. Muito obrigada, meus irmãos, que todos possam sair daqui mais aliviados com as suas dores da alma. Gratidão. Gratidão pela presença de cada irmão que por aqui passou esta noite. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair